Deus me deu uma palavra muito especial e eu quero compartilhar essa palavra com você. Acredito eu que o momento que nós estamos vivendo é um momento, como a gente tem falado já há muito tempo, um momento onde a gente não havia presenciado nada semelhante, né, ao longo da história recente da humanidade, mas já há muito tempo sim, algumas pandemias e epidemias que vieram sobre o mundo, mas uma agora, nessa época onde a tecnologia está tão avançada, como nós podemos dizer assim, da modernidade, nós já podemos presenciar aí que não tivemos visto nada semelhante. Então, a palavra de hoje vai falar muito ao nosso coração a respeito disso. O tema da mensagem: Saul, um homem levado pelas circunstâncias. Saul, um homem levado pelas circunstâncias. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 13, versículo 11 e o versículo de número 12. Nos diz a palavra de Deus. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Amém? Pai querido, Pai eterno, fala conosco nessa noite através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, Ele possa ter liberdade para agir e para operar sobre as nossas vidas nessa noite de uma forma gloriosa. Que cada vida, cada coração que está nos assistindo ou que vai assistir posteriormente possa receber do alto, Senhor, a Tua mensagem, do alto a revelação da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos ver nessa mensagem, amados, a importância de nós observarmos a palavra de Deus e ter ela como nosso guia em todos os momentos. Observar a palavra e ter ela como nosso guia em todos os momentos. Ao longo do decorrer dessa mensagem, você vai presenciar algumas atitudes na vida de Saul que não condiziam em fazer a vontade de Deus e nem em observar a sua palavra. Saul, trazendo um pouquinho aqui da história, a gente não vai se ater muito a isso, mas Saul, ele foi o primeiro rei de Israel, ungido para dirigir o povo de Deus. O profeta Samuel também era juiz, e ali ele falava diretamente ao povo. Deus falava com Samuel, com o profeta Samuel, e o profeta Samuel transmitia a mensagem de Deus, a palavra de Deus ao coração do povo de Israel. Mas ao longo do tempo, o povo israelita começou a observar que as outras nações possuíam reis que governavam, eles desejaram um rei. E o próprio Deus então, ele estabelece então ali, e ele dá uma ordem para o próprio Samuel ungir a Saul como rei. Era um moço de destaque ali na sua tribo, na verdade, porque ele era um homem alto, bonito, chamava a atenção pela sua aparência, e ele foi ungido realmente como rei de Israel, né? Mas infelizmente, em pouco tempo, ele demonstra sinais de que não estava totalmente alinhado com a vontade de Deus. Que lições nós podemos tirar para a nossa vida através do primeiro rei de Israel? Nós vamos observar aqui que, infelizmente, ao longo do tempo, ele acabou vacilando em algumas situações, ele acabou deixando de lado a vontade de Deus. E a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, o quão importante é, amados, nós fazermos a vontade de Deus, o quão importante é nós obedecermos a palavra do Senhor, para que a nossa vida seja verdadeiramente uma vida vitoriosa, uma vida abençoada, enquanto estivermos aqui e também quando o nosso Deus com certeza nos chamar. Observamos no texto que lemos que Saul demonstrou que não estava sendo dirigido por Deus e que tinha uma grande dificuldade. Ele até ouvia o recado, ele até ouvia o conselho do profeta Samuel, porém, ele não colocou em prática. O próprio Jesus Cristo, ele vai falar a respeito disso, que muito mais importante do que você ouvir, também é você colocar a palavra de Deus em prática na sua vida. Ele até faz a comparação. Aquele que ouve e pratica as palavras que eu estou falando, que eu estou dizendo, falando aqui uma conjectura na nossa linguagem, é considerado como homem que constrói a sua casa sobre a rocha. A sua casa está alicerçada, ou a sua vida ela está verdadeiramente alicerçada. Então, o povo de Israel estava reunido para a batalha contra os filisteus.
Jonatas, seu filho, havia vencido uma guarnição dos filisteus. E com isso, o rei Saul até achou ali naquele momento que ele estava, vamos dizer assim, abafando naquela situação, e ele faz tocar a trombeta em todo Israel da vitória que eles haviam conquistado aqui naquelas regiões. E o povo filisteu, ouvindo aquilo, se levantou ainda com mais força contra o povo de Deus. Observe comigo o texto, quero ler com você aí, no capítulo 13, no versículo de número 3 e 4. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gileá, porque os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Haviam vencido ali uma guarnição, vamos dizer, um destacamento dos filisteus ali, um pelotão. Porém, o exército era exército de milhares e milhares de soldados que estavam prontos para guerrear contra o povo de Deus e, consequentemente, contra o exército do rei Saul, o exército israelita. Então, os filisteus reuniram uma grande multidão. A Bíblia diz no versículo 5 que essa multidão era como a areia da praia. Você imagina observar um campo de batalha como esse que a gente vê nos filmes aí, daquelas guerras medievais, onde você via multidões e multidões de soldados que cobriam toda a terra nos campos de batalha, onde eles estavam ali para pelejar contra as nações inimigas. Assim estavam os filisteus posicionados contra o povo de Deus. Mas o rei Saul estava ali naquela situação e ele se viu em aperto, ele se viu numa grande dificuldade. E ele ficou sem saber o que fazer naquele momento. Ele começou a entrar em pânico, a entrar em pavor, e não somente ele, mas o próprio destacamento, o próprio exército do reino de Israel estava também entrando em colapso, num medo, num pavor muito grande, observando aquela multidão que estava diante dele. Então, os filisteus se reuniram com multidão da areia da praia. Os homens de Israel, amados, vendo isso, fugiram e se esconderam onde podiam. A Bíblia fala em cavernas, em buracos, em cisternas, até mesmo em túmulos. Eles estavam no pavor, o espanto que eles estavam vivendo. E o medo estava dominando todo o coração do povo e dominando principalmente o coração do rei de Israel, que havia sido colocado como líder, que havia sido colocado como alguém que iria dirigir o povo de Deus. Porém, por que ele estava com medo? Porque o seu coração não estava alinhado com a vontade de Deus. O seu coração já estava pendendo a fazer a sua vontade. O seu coração estava olhando para as circunstâncias, para as dificuldades que ele estava enfrentando naquele momento. E o coração do rei Saul se encheu de espanto, se encheu de grande temor. Então, muitas vezes, amados, nessa situação, o que nós podemos aprender com essa situação? Tudo estava cooperando para a derrota do povo de Deus, tudo. Assim como muitas coisas também na nossa vida parecem que estão cooperando para a nossa derrota, cooperando para o fim do seu casamento, cooperando para que você fique ainda mais doente, cooperando para que você não tenha sucesso financeiro, cooperando para que você não vença em nenhuma situação da sua vida. Assim o povo estava ali, sendo aprisionado psicologicamente, porque não estavam presos fisicamente, mas havia uma pressão psicológica. A Bíblia nos mostra isso quando diz que eles estavam espantados, eles estavam atemorizados, o terror havia tomado conta do povo de Deus. A Bíblia diz isso no versículo de número 7, no finalzinho, a Bíblia diz que se encheu o povo de temor, assim como também o próprio rei de Israel. Agora observe, muitas vezes em nossa vida, amados, nos encontramos em situações de aperto e perseguição. A Bíblia fala disso. O povo se viu em aperto. O que nós fizemos quando nos encontramos em aperto? O que é que nós fizemos quando nos encontramos em uma situação que está nos causando pânico, que está nos causando angústia, que está nos causando medo? Qual é a nossa reação? O que é que a gente faz diante dessas adversidades, diante deste momento da nossa vida? Será que nós agimos como o povo que estava ali, juntamente com Saul? Será que nós agimos assim também como Saul? Nós vamos tirar aqui algumas lições na palavra de Deus, como nós devemos agir diante das adversidades que surgem na nossa vida. Então, perseguição, afronta, situações que trazem medo. Como respondemos a esses momentos? São nessas horas que nós demonstramos como está a nossa confiança em Deus.
Vocês têm confiado em Deus? Você tem colocado a sua fé no Senhor? Você tem colocado a sua esperança no Deus que é vivo e todo-poderoso? Diante das adversidades, diante do mal que nós estamos vivendo, diante dessa pandemia que se instaurou sobre todo o mundo, nação, estado e em nossa cidade também, como é que nós estamos reagindo diante de tudo isso? Nós estamos nos amedrontando, nós estamos nos acovardando, ou nós estamos nos posicionando como filhos e filhas de Deus para dizer que o nosso Deus é maior, que o nosso Deus vai e está prevalecendo acima de todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, acima de qualquer notícia. Então, eu trago uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite a esse respeito. Que decisão tomar quando nos encontramos em aperto? Que decisão tomar quando o medo, o espanto toma conta da nossa vida? Como agir? A Bíblia tem a resposta. Como eu costumo dizer sempre, na palavra de Deus, nós encontramos resposta para todas as coisas. Ela é a garantia de vitória para a nossa vida. Quando obedecemos a palavra do Senhor, quando nos voltamos para a ordem de Deus, o Senhor, Ele se manifesta na nossa vida. E já estou antecipando aqui o ponto 1 que nos diz: que decisão tomar, como agir? Primeiro, a Bíblia nos responde: obedeça a ordem do Senhor. Obedeça a ordem do Senhor, para que você possa enfrentar esse momento de angústia, de dor, de dificuldade que você está enfrentando. Observe comigo no capítulo 10, volte um pouquinho na sua Bíblia, e no versículo de número 8. Capítulo 10 e o versículo de número 8. A Bíblia vai nos dizer que Saul havia recebido uma ordem direta de Deus, dada pelo profeta Samuel, para esta situação. Observe o texto bíblico então. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar o holocausto, e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo, e te declare o que hás de fazer. A ordem que Saul havia recebido era: espere 7 dias, até que eu, o profeta Samuel, dizendo, vá até você. E eu vou então oferecer holocausto, eu vou oferecer ofertas pacíficas e ainda eu vou te dar a ordem certa, o que você deverá fazer diante da adversidade. Será que Deus não sabia, queridos, que Saul iria enfrentar um momento de aperto? Será que Deus não sabia que o exército filisteu iria se posicionar contra o povo de Deus? Será que Deus foi pego de surpresa? Não, Deus já sabia, e por isso Deus havia liberado uma palavra sobre a vida de Saul. Porém, Saul não prestou atenção, ou melhor, ele não deu crédito, ele não obedeceu à ordem do Senhor, e com isso trouxe graves danos para a sua vida. Então, a primeira ordem é: obedeça, melhor dizendo, que decisão tomar diante do aperto? Obedeça a ordem do Senhor. Então, a Bíblia fala que Samuel disse que era para ele esperar. Veja só, Deus, amados, já tinha um plano, já havia dado a ordem, ele só precisava obedecer. Quantas vezes Deus já tem um plano preparado para a nossa vida? Quantas vezes Deus já nos deu uma ordem específica? Quantas vezes Deus já disse: eu vou ser com você, eu vou te abençoar, eu vou te guardar? É claro que Ele não vai nos privar das adversidades, das situações que nós vamos enfrentar, como não privou Saul. Ele estava em angústia, ele estava em aperto, porém a ordem de Deus era: aguarde, espere. E o Senhor se colocou diante, e ele se colocou ali, então, numa posição que não era para ele fazer, que não era para ele se colocar. Então Deus já tinha um plano, já havia dado a ordem, ele só precisava obedecer. Quando não obedecemos à voz de Deus, nós corremos o risco de ficarmos sozinhos. E foi o que aconteceu com o rei Saul, na verdade. Ele tomou uma posição para fazer algo que não cabia a ele, algo que Deus não havia falado, algo que Deus não havia dito. E com isso ele trouxe graves danos para a sua vida, inclusive para o seu reinado, com toda certeza. Então veja só, o que eu devo fazer? Que decisão tomar? Como agir diante da situação de aperto? Segundo ponto, tire os olhos da situação e espere em Deus. Tire os olhos da situação e espere em Deus. O que é que Saul estava fazendo? Olhando para aquele campo de batalha, olhando para os filisteus, se preparando para avançarem contra ele, e ele estava vendo o quê? Os seus homens literalmente fugindo, correndo,
apavorados, cheios de medo, cheios de espanto. A Bíblia diz que os homens estavam se espalhando dele, ou seja, saindo da presença dele, se escondendo em tudo que era tipo de lugar, de esconder, porque estavam com medo de morrer literalmente. E a Bíblia mostra então, né, que os olhos de Saul não estavam voltados para Deus. Os olhos de Saul não estavam voltados para a ordem do Senhor e para a sua palavra. Os olhos de Saul não estavam voltados para aquilo que Deus iria fazer, mas estavam voltados para a situação daquele momento, o que eles estavam enfrentando naquela hora. Então veja só, a Bíblia diz no versículo 8 do capítulo 13, esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Ou seja, havia dado o 7º dia. O profeta não havia aparecido ainda, mas era para ele continuar esperando. A ordem foi: espere até que eu vá até você. O povo começou a se espalhar pela terra, a fugir da presença de Saul, sair debaixo da sua ordem. Por quê? Estavam vendo que eles iriam literalmente perder aquela batalha e morrer. Quando nos mantemos focados, amados, somente no que está acontecendo e não naquilo que Deus falou, acabamos sendo levados pelas circunstâncias. E Saul era exatamente isso. Um homem que era levado pelas circunstâncias. Um homem que não estava disposto a ser dirigido pela palavra de Deus. Que não estava disposto a obedecer a ordem do Senhor, mas a fazer as coisas segundo ele imaginava que ele podia fazer. E até querendo fazer algo bom, mas na verdade ele cometeu um erro gravíssimo por não obedecer a ordem do Senhor e por não tirar os olhos da situação. Ele estava sendo levado pelas circunstâncias. O que é uma circunstância? É o momento, é o cenário, é a situação, é a hora que você está vivendo. Por isso, em situações de aperto, em momentos de dificuldade, você precisa procurar focar em Deus, colocar os seus olhos na palavra do Senhor, colocar os seus olhos na promessa que Deus tem para a sua vida, para que você viva com certeza segundo a vontade e o querer do nosso Deus. E você com certeza será então abençoado. Então, não se deixe, amado, ser levado pelos fatos externos. Mantenha-se firme em Deus e creia que o Senhor, Ele virá em seu socorro. O profeta se demorou por um tanto de tempo, é verdade. Ele não chegou exatamente na hora, mas a ordem foi: espere. Se coloque diante de Deus e espere. O que Deus está falando para mim e para você neste momento de dificuldade, de aperto, de dor, de apreensão, quem sabe até de medo que você está vivendo. Deus está dizendo: espere até que eu vá até você, espere até que eu dê uma segunda ordem, mantenha-se com a palavra que você já tem recebido. Veja, Deus tinha tudo preparado para trazer o livramento e para trazer honra, inclusive, para o rei Saul, mas infelizmente ele perdeu isso por não ter se colocado diante do Senhor da maneira correta. Então, obedeça a ordem de Deus. Segundo, tire os olhos da situação e espere em Deus. Terceiro, acredite que o seu socorro vem de Deus. Você pode declarar isso? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você pode declarar que Deus está olhando para você neste momento de dificuldade, de dor, que Deus não está de costas virada para você, mas Ele quer estender a mão para você e te ajudar e te abençoar nesse momento. Creia nessa palavra. O Senhor quer te abençoar de uma forma gloriosa. Então, acredite, querido, que o seu socorro vem do Senhor. Saul foi tomado pelo medo de ficar sozinho. Seus soldados estavam abandonando ele, Então, ele se precipitou oferecendo o holocausto no lugar do profeta. Não era uma ordem que ele havia recebido. Nem era algo que fazia parte do seu cotidiano. Ele não podia oferecer sacrifício daquela forma. Era para ele esperar o profeta chegar e oferecer então o sacrifício ao Senhor naquele momento. Porém, ele, no momento de pavor e de espanto, achou que um sacrifício iria naquele momento tocar o coração de Deus. Pelo contrário, aquele sacrifício trouxe prejuízo para a vida dele. Então, nem todo sacrifício que nós fizemos Deus recebe. O sacrifício que nós vamos praticar, ou fazer, ou ofertar, ou nos propor a fazer algo ao Senhor, precisa estar alinhado também com a sua vontade. Então, no versículo 12 ele diz assim, eu disse comigo, agora
né? Descerão os filisteus contra mim, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então ele tomou a frente e fez algo que não era da sua ossada, que não era, na verdade, para ele fazer naquele momento. E com isso ele acabou perdendo o reino. Ele toma uma decisão que lhe custaria o reino e lhe custou. O próprio profeta, ele declara isso. Que o Senhor haveria de estabelecer o seu reino para todo sempre naquele momento. E ele acabou perdendo essa oportunidade por ter falhado e não ter obedecido à voz do Senhor. É por isso, amados, que nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor e crer no que Ele nos diz. Ou seja, se Deus liberou uma palavra para a sua vida, essa palavra tem te sustentado, tem te servido até esse momento, fique com essa palavra, espere o socorro de Deus, espere a manifestação de Deus para a sua vida, espere Deus lhe dar uma nova ordem. Se o Senhor colocou você em determinado lugar e entregou uma missão para você, permaneça ali, até o Senhor te dar uma nova ordem, para que você seja abençoado diante daquilo que o Senhor quer fazer, então, na sua vida, com certeza. O rei Saul, ele não soube esperar o tempo de Deus para a sua vida, ele avançou o sinal. Espere o tempo de Deus na sua vida. Creia que Deus tem o melhor dentro da sua vontade e dentro do tempo dele. Em momentos críticos, amados, onde dependemos de uma ação de Deus em nossas vidas, precisamos estar atentos à última palavra que temos ouvido de Deus. Ainda que as circunstâncias sejam mais altas, devemos ficar com a palavra de Deus. Ainda que tudo coopere contra você, ainda que tudo coopere para fazer com que a situação, a dificuldade fique mais difícil ainda, a palavra de Deus. A Bíblia nos mostra isso. Eu já falei N vezes, já falei muitas vezes a respeito dessa palavra, onde Jesus, ele está indo em direção à casa de Jairo para ressuscitar a sua filha, e quando eles estão a caminho, ele recebe a notícia que a sua filha havia morrido. Jairo, ele não fica com a palavra dos seus amigos, mas ele prefere ouvir o que Jesus fala para ele, que não era para ele temer, mas somente confiar. Ele confiou e ele viu a sua filha sendo ressuscitada. Então esse é o momento de você colocar a sua confiança em Deus. Se você não está vendo nada acontecer, ou pior, está vendo as coisas piorarem ao seu redor, e você está servindo a Deus, está buscando o Senhor, continue crendo, continue esperando que Ele vai se manifestar na sua vida. Acredite, o socorro virá sobre a sua vida. Ainda que a circunstância fale mais alto, fique com Deus. Infelizmente, a palavra que Saul recebeu foi uma palavra de repreensão. Observe comigo o versículo 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Olha que oportunidade que ele perdeu de ter o seu reino firmado para sempre, se ele tivesse obedecido à ordem do Senhor, se ele tivesse crido totalmente naquilo que Deus havia falado ao seu coração. Mas infelizmente, ele tomou uma posição, ele tomou algo, uma providência que não deveria ser tomada naquele momento. Saul procedeu então, conforme diz a palavra de Deus, de forma ignorante, como alguém que não tem conhecimento, e ele sabia já o que era para ele fazer. Ele foi colocado à prova e não foi aprovado por não agir segundo a vontade de Deus e esperar até o momento que Samuel chegasse. Que o nosso coração, amados, esteja disposto a fazer a vontade do Senhor, a obedecer a sua ordem, para não termos prejuízo. O que ele recebeu dali para frente foi só prejuízo, dor e dificuldades, porque não só nessa vez, mas em outra situação ainda, o rei Saul, ele continuou não ouvindo a voz de Deus, se afastando cada vez mais de Deus, a ponto de um espírito maligno se apossar da vida dele, o perturbando constantemente. A Bíblia nos mostra isso, mas, por ele não ter obedecido uma ordem de Deus, se ele tivesse se colocado à disposição do Senhor e obedecido à voz de Deus, com certeza a sua história seria terminada de forma diferente e não da forma trágica que aconteceu naquele momento. Então ele recebe uma dura repreensão por não ouvir a voz de Deus. Se você observar a palavra de Deus, no versículo de número 12, ele dá uma desculpa aqui para Samuel. Ele fala assim, eu disse comigo agora, descerão os filisteus contra mim a Gilgal, que ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias ofereci o holocausto. Ou seja, forçado pelo momento,
forçado pela dificuldade. É por isso que eu digo, você não pode ser levado pelas circunstâncias, você não pode ser levado pelo momento de dor, de tristeza, de pranto, de depressão, de enfermidade. Você precisa confiar na palavra de Deus. Ah, missionário, mas o senhor está dizendo que eu não posso, então, sentir a minha dor. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que apesar da sua dor, apesar da dificuldade que você está enfrentando, há um Deus que está pronto para te abençoar. Há um Deus que é vivo e poderoso e quer mudar a sua história. Um Deus que estava vindo de encontro a Saul. Ele havia colocado Saul à prova para ver se Saul, com a demora de Eliseu, ou melhor, com a demora de Samuel, ele ficasse naquilo que Deus havia falado para ele. Mas infelizmente, ele se moveu daquele lugar e ele foi oferecer o holocausto, colocando tudo a perder ao invés de ganhar. Então, que nós possamos observar a palavra do Senhor e fazer diferente, e fazer a vontade do Senhor, ou seja, obedecer a ordem do Senhor. Que nós possamos tirar os olhos da situação e esperar em Deus, e olhar para Deus. Ele tem um socorro preparado para a nossa vida. Acreditar que o socorro vai vir de Deus na hora certa, e pode ser esse o momento. Nós vamos orar aqui no final e nós cremos que o Senhor pode ainda se manifestar neste momento sobre a sua vida com toda certeza. Para a gente encerrar aqui nessa noite, às vezes achamos que uma simples atitude da nossa parte não vai influenciar na ação de Deus em nossa vida. Mas a verdade pode mudar tudo aquilo que Deus já havia preparado para nós. O plano de Deus era que Saul ele fosse crescendo cada vez mais, fosse reconhecido como um grande rei. Tanto é que o segundo rei, que foi Davi, a Bíblia diz, um homem segundo o coração de Deus, é lembrado até hoje pelos seus feitos em toda a nação israelita, é citado N e N vezes, né? Pelas vitórias e conquistas que ele teve fracasso, teve derrota sim, mas era um homem que estava com seu coração voltado para Deus. Ao contrário de Saul, que infelizmente teve um trágico final na realidade, longe de Deus, afastado da vontade do Senhor. Deus tinha algo preparado para ele, estabelecer o seu reino para sempre. Foi o que Saul hoje o Senhor teria estabelecido o seu reino, mas ele perdeu a oportunidade naquele momento por ter tomado uma atitude fora da vontade de Deus. Então, vamos ficar atentos à vontade de Deus e à sua palavra, né? E obedecer a sua palavra e agir segundo a sua palavra. Isso nos trará segurança para a nossa vida. Então, não seja levado pelas circunstâncias, mas seja dirigido pela palavra de Deus, seja dirigido pela vontade de Deus na sua vida. Talvez você que está nos assistindo nesse momento, que está nos ouvindo neste momento, você está passando por um momento de dor, de aperto, de dificuldade, quem sabe até de desespero na sua alma, assim como Saul estava vendo tudo caindo ao seu redor, mas ele deveria ter permanecido no foco, na vontade de Deus, na ordem de Deus, na sua palavra. Infelizmente, ele se deixou levar pelas circunstâncias. Não se deixe levar pelas circunstâncias, mas ouça a palavra de Deus, seja dirigido pela palavra de Deus. Eu quero orar por você, sobre essa palavra que você tem ouvido aí na sua casa, aonde você estiver. Se você puder baixar a sua cabeça, se você puder fechar os seus olhos, eu quero orar pela sua vida e abençoar você. Eu quero interceder pela situação que você está vivendo agora, talvez momento de aperto. O Senhor vai mover-se em seu favor. Pai, é na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo que nós levantamos a nossa voz e a nossa mão neste momento, em direção a cada pessoa que está nos assistindo agora. Talvez, Senhor, em momento de dor, de tristeza, de aperto, de adversidades, as circunstâncias são contrárias, o momento é difícil, Senhor Deus, e até eles estão, quem sabe, querendo ser levados pelo momento, pela situação. Mas agora, neste momento, nós colocamos cada uma dessas pessoas diante de Ti, e nós intercedemos por elas, ó Senhor, para que eles possam obedecer à ordem da Tua palavra, para que eles possam fazer a Tua vontade, para que eles não sejam os olhos, não estejam nas circunstâncias, mas que eles possam levantar os seus olhos espirituais, levantar a sua cabeça e olhar para o céu e crer que é um Deus vivo e poderoso, que está pronto para abençoar, que está pronto para mudar o quadro
da sua vida neste momento, nós queremos agora repreender todo o mal e declarar sobre a sua vida, declarar sobre a sua casa, a sua família, toda a sorte de bênção, seja qual for o problema, a situação, a adversidade que você está vivendo. Nós declaramos o livramento e a bênção de Deus sobre a sua vida, agora e para todo sempre. Amém? Que essa palavra ela possa se cumprir na sua vida.